Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlos Gomes e mais uma vez estamos juntos aqui no PapMen, agora nessa edição de janeiro de 2026. Antes de iniciarmos, mais uma vez gostaria de agradecer ao convite da coordenação em nome do professor Eduardo Wagner por mais essa oportunidade de conversar com professores de matemática de todo o Brasil. Hoje, pessoal, nós vamos tratar de um assunto que eu acredito que seja conhecido de vocês, que é a famosa sequência de Fibonacci. Inclusive, vocês já estão vendo aí na tela. Eu fiz uma alusão ao nome de Fibonacci, utilizando a letra Φ do alfabeto grego. Essa letra Φ que vai representar uma importante constante matemática, que é a razão áurea, e nós vamos mostrar aqui ao longo da nossa aula de hoje, não é, algumas informações, o surgimento dessa razão e principalmente a sua relação com a famosa sequência de Fibonacci. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui mais ou menos a rota que nós vamos seguir aqui na nossa aula de hoje. Vou fazer uma breve introdução sobre o panorama geral da sequência de Fibonacci e a sua relação com a razão áurea. Vamos falar um pouquinho das origens da razão áurea, que surgiu no contexto da geometria clássica na Grécia Antiga, há cerca de 2.400 anos. Entraremos especificamente na sequência de Fibonacci, né, o problema que motivou o surgimento dessa sequência, e trarei ao final alguns exemplos bastante interessantes, né, sobre essa sequência, algumas relações que eu acho que são motivadoras e são curiosas. E, como sempre eu faço, ao final apresentarei algumas referências para quem quer se aprofundar no assunto. Tá bom, pessoal? Então, é hora de começar. Vamos lá. Então, nessa aula, vamos apresentar e explorar a chamada sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci tem sua origem registrada no século XIII e está associada ao matemático italiano Leonardo de Pisa, mais conhecido como Fibonacci. Leonardo de Pisa, e algumas informações históricas, né, para essa contextualização inicial, nasceu por volta de 1170 e viveu em uma época em que a Europa ainda utilizava predominantemente a numeração romana, que, como nós sabemos, pessoal, é pouco prática para executar cálculos, não é? Em suas viagens pelo Mediterrâneo, especialmente pelo norte da África, Fibonacci teve contato com o sistema de numeração indo-arábico, que é o nosso sistema decimal, que incluía o zero e os algarismos de 0 a 9, que é o sistema que nós utilizamos hoje, que nós sabemos que é extremamente consolidado e extremamente prático para manipulações aritméticas. Impressionado com a sua eficiência, ele decidiu divulgá-lo na Europa. Em 1202, Fibonacci publicou uma obra chamada de Liber Abaci, que é um livro, chamado Livro do Ábaco. O ábaco todos nós conhecemos, aquele instrumento que é utilizado ainda hoje na escola básica, né, para se ensinar o sistema decimal, cujo principal objetivo era ensinar o novo sistema de numeração e suas aplicações comerciais e matemáticas. Então, esse livro ele é um livro bastante famoso. Para vocês terem uma ideia da importância desse livro, ele é, pessoal, publicado até os dias atuais. Existem várias versões, na verdade, várias edições desse livro. A seguir, eu vou mostrar para vocês duas edições recentemente publicadas, né? E esse livro ele tem um reconhecimento, um valor histórico, né? Um reconhecimento de valor histórico muito grande. E foi nele onde foi difundida aqui no Ocidente a sequência de Fibonacci. Então, deixa eu mostrar para vocês, ó. É nesse livro que aparece pela primeira vez, como eu acabei de falar, o problema da famosa sequência de Fibonacci. Aqui, pessoal,
Eu trago para vocês, para que vocês possam conhecer, uma edição recente do Liber Abate, o livro do Ábaco de Fibonacci, e foi publicada em 2003 pela famosa editora alemã, a Springer Verlag, editora de matemática das mais reconhecidas do mundo. E aqui eu trago também uma versão em português, publicada pela Livraria da Física da USP. Quem não conhece o site da Livraria da Física da USP, eu convido a conhecer, tem bastante coisa interessante. Esse livro do lado direito, que foi publicado aí pela Livraria da Física da USP, não é a tradução do livro da esquerda, né? Mas é um livro com um caráter mais histórico, que é, digamos assim, não é uma tradução ao pé da letra, mas que facilita, né, a leitura do livro original, tá certo? Vale a pena conhecer, tem bastante coisa interessante lá na livraria da USP, da livraria da Física da USP. Bem, para motivar o caminho que seguiremos e aguçar a curiosidade, iniciaremos propondo um inocente, entre aspas, problema, cuja resposta poderá nos deixar inicialmente perplexos. Antes de mostrar o problema, deixa eu dizer algumas palavras para vocês. Normalmente, o assunto sequências ele é ensinado na escola do ensino médio brasileiro, ou no final do primeiro ano do ensino médio, ou no início do segundo ano, né? Depende da escola, do material didático utilizado, do livro adotado, mas fica em torno disso. E o estudo de sequências, normalmente, ele é restrito ao estudo de progressões aritméticas e progressões geométricas. São feitas as definições, né, dessas sequências, são apresentadas algumas propriedades básicas e, em geral, os livros, os materiais didáticos trazem um monte de exercícios manipulativos aonde se deixa transparecer a ideia de que o assunto sequências é um assunto fechado em si mesmo. O que é que eu quero dizer com isso? Você aprende sequências para resolver problemas de sequências. E é importante esse estudo manipulativo, especialmente naquele momento onde o aluno, o estudante, está tendo contato pela primeira vez com o assunto. Mas também é interessante, né, que o aluno saiba que não só no assunto sequência, mas a matemática como um todo, ela não é um assunto, ela não é feita de departamentos, digamos, isolados. Sempre há conexões, né, entre as ideias matemáticas. Por exemplo, no assunto sequências, podem ser introduzidos problemas aonde mostra algumas aplicações de sequências, problemas que surgem no cotidiano, né? Mas também problemas que surgem dentro da própria matemática, como, por exemplo, problemas de contagem. Existem determinados problemas de contagem, de combinatória, de maneira mais precisa, né? Falando de maneira mais precisa, cujas técnicas usuais estudadas em combinatória, princípio multiplicativo, princípio aditivo, combinações, permutações, né? E no duro essas coisas nascem desses princípios multiplicativo e aditivo, não se mostram suficientemente eficientes para tratar esses problemas. Por exemplo, um desses problemas é o que eu vou trazer aqui para vocês. E é aí aonde você pode encaixar, por exemplo, uma utilização bastante interessante e bastante rica do conteúdo de sequências. Então, por exemplo, dá uma olhada nessa situação aqui. Ó. De quantas formas distintas podemos pintar os n quadrados da faixa abaixo, utilizando as cores preto e vermelho, sem que dois quadrados vizinhos fiquem pretos? Aqui, pessoal, eu poderia ter sido um pouquinho mais preciso, dizendo que cada quadradinho deve ser pintado com uma única cor. Isso não está muito explícito aqui no enunciado, mas eu estou reforçando agora. Certo? Você tem uma faixa com N quadradinhos, 1, 2, 3 até N. Você vai pintar cada um deles de uma única cor, utilizando as cores preto e vermelho, só que há uma proibição. Qual é a proibição? Você não pode pintar dois quadrados vizinhos com a cor preta, tá bom? Podem ser até dois vermelhos, dois vizinhos, mas preto não pode. Essa questão
ela lembra um pouco uma questão que é muitíssimo conhecida, acredito que a maioria de vocês já deve conhecer, foi uma questão que já foi cobrada em diversas provas dos antigos vestibulares, o próprio Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, já colocou essa questão, que é uma questão onde você tem uma bandeira, que essa bandeira ela é constituída de faixas verticais, e são oferecidas algumas cores para pintar as faixas dessa bandeira, cada faixa de uma única cor. E o problema se resume a você determinar de quantas maneiras distintas você pode pintar aquela bandeira com faixas verticais, com aquelas cores disponíveis, pintando uma faixa de cada cor, sem que duas faixas vizinhas fiquem com a mesma cor. Esse é um problema muitíssimo conhecido, né? Esse nosso problema, ele lembra um pouco esse problema da bandeira, só que ele é diferente. Aqui o proibido não é pintar faixas vizinhas com a mesma cor. Aqui é proibido pintar faixas vizinhas com uma determinada cor. Não é? Se eu quiser pintar duas faixas vizinhas aqui de vermelho, eu posso, mas duas de preto eu não posso. E essa pequena diferença faz com que a dificuldade do problema mude bruscamente. Aquele problema lá da bandeira é um problema extremamente simples que você faz rapidamente utilizando o princípio multiplicativo estudado lá na análise combinatória. Já esse problema aqui, ele não é tão simples. Para você ter uma ideia, a resposta desse problema é bem inesperada. Veja só a resposta. Olha a resposta desse problema. A quantidade de maneiras de pintar os N quadradinhos dessa faixa, pintando um quadradinho de cada cor, sendo preto ou vermelho, sem que dois vizinhos fiquem pretos, é dado, pessoal, é dada, né, a quantidade por essa estranha quantidade aqui, esse estranho número. 1 sobre raiz de 5, mais 1 mais raiz de 5 sobre 2, elevado a n mais 2, menos 1 menos raiz de 5 sobre 2, elevado a n mais 2. É uma resposta totalmente inesperada. Primeiro, que aparecem esses números irracionais, e sem que nem por que eles aparecem aí, não é? Segundo, que obviamente não dá para se atingir essa resposta, que é a resposta correta do problema, utilizando os princípios tradicionais da análise combinatória, princípio multiplicativo, princípio aditivo, né? Você não tem como chegar nessa resposta a partir daquelas técnicas básicas, combinações, permutações, aquelas coisas que nascem, na verdade, dos princípios aditivo e multiplicativo. Então, e aí? Isso, a própria resposta revela que as técnicas usuais são ineficientes para atacar esse problema. E como é que nós podemos atacar esse problema? Esse problema pode ser atacado, por exemplo, via sequências. Sim, via sequências. Então é o que eu disse antes. É muito comum no ensino da matemática, não só no conteúdo sequências, você fazer o conteúdo, apresentar o conteúdo, na verdade, aos alunos e tentar mostrar um monte de exemplos manipulativos daquele conteúdo e acabou. Mas não é assim, a matemática não é assim. Né? Isso acontece, por exemplo, também com a geometria analítica, é muito comum. Né? Você ensina geometria analítica aos seus alunos, equação da reta, equação da circunferência, coeficiente angular, não sei o quê, e os problemas ficam ali dentro da geometria analítica. Quando a geometria analítica ela pode ser utilizada, por exemplo, como uma ferramenta utilíssima para resolver problemas, inclusive complicados, da geometria plana ou até mesmo da geometria espacial. Então, aqui esse é o contexto. Vamos tentar utilizar sequências para resolver problemas de outra natureza, como, por exemplo, problemas combinatórios, como esse que vocês estão vendo na tela. Tá bom? Vamos adiante, pessoal? No finalzinho da aula, nós vamos voltar a esse problema para resolvê-lo. Esse problema ele tem a ver com a sequência de Fibonacci. E a sequência de Fibonacci, como eu já falei no início da nossa conversa de hoje, ela está relacionada com aquela constante φ, né? Que é o número de ouro, a razão áurea, né? A razão áurea, usualmente representada pela letra grega φ, é um dos conceitos mais antigos e fascinantes da história da matemática. Sua origem remonta à Grécia Antiga
onde surgiu no contexto de estudos geométricos sobre proporções e harmonia de formas. Embora o termo razão áurea seja relativamente moderno, a ideia matemática que ela representa já é conhecida e investigada por matemáticos gregos há mais de 2 milênios. Isso já era estudado, já está registrado nos livros dos elementos de Euclides, que foram escritos cerca de 400 anos antes de Cristo, há cerca de 2.400 anos para trás. Uma das primeiras aparições formais, como eu acabei de dizer, encontra-se no livro dos Elementos de Euclides, do século III a.C., na proposição que descreve a divisão de um segmento em média e extrema razão. Deixa eu lembrar para vocês o que significa dividir um segmento em média e extrema razão. Dado um segmento AB, dizemos que o ponto P pertencente a AB divide o segmento AB em média e extrema razão, quando a razão entre o comprimento do segmento inteiro e a parte maior é igual à razão entre a parte maior e a parte menor. E eu tenho uma figurinha para ilustrar isso. Você tem um segmento AB, você diz que esse ponto P, que pertence a AB, ele divide o segmento AB em média e extrema razão, quando esse ponto P ele está localizado numa posição do segmento que cumpre a seguinte propriedade. A razão entre o segmento inteiro e a parte maior, que é a parte AP aqui do desenho, é igual à razão entre a parte maior, que é a parte AP, e a parte menor, que é PB. Nós fizemos isso aqui, ó. Algebricamente, essa condição traduz a seguinte equação. O segmento todo, que é AB, está para a parte maior, que é AP, ó, seria essa primeira parte aqui, a parte da esquerda, que é maior, assim como a parte maior, que é AP, está para a parte menor. Se nós utilizarmos essas medidas que eu indiquei aqui, A para a parte maior, que é AP, e B para a parte menor, que é PB, essa proporção vai nos conduzir a essa proporção aqui. O segmento AB vai ser A mais B, que é o comprimento total, está para A, que é o comprimento de AP, assim como A, que é o comprimento de AP, está para PB, que é o comprimento de BP. Né? Pegando essa proporção e multiplicando aqui produto dos meios pelo produto dos extremos, nós chegamos a essa relação, A2 menos AB menos B2 igual a zero. Nós podemos, pessoal, encarar essa relação como sendo uma equação quadrática na variável A. Poderia ser na variável B, sem problemas, mas vamos encarar como se fosse uma equação quadrática na variável A. Portanto, os coeficientes serão 1, que é o coeficiente do A2, menos B, que é o coeficiente do A, e o termo independente de A seria menos B2. Se nós aplicarmos a fórmula resolutiva da equação do segundo grau, olhando a variável da equação como sendo a variável A, nós vamos achar uma relação entre A e B. O A, né, que é aqui a variável, digamos assim, vai ser menos B. O B aqui, na verdade, é o coeficiente de A, que seria menos B, menos com menos ficaria aqui B positivo, mais ou menos a raiz de delta sobre 2. Ao manipular essas contas, nós chegamos aqui que A é 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2 vezes B. Podemos passar esse B para cá dividindo, pessoal, a razão entre A e B vai ser 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Só que tanto A quanto B, eles são positivos, que são comprimentos, pessoal, de segmentos. Portanto, a razão entre eles é positiva, e por isso a razão A sobre B vai ser 1 mais raiz de 5 sobre 2, eu não vou ter aqui o menos, porque 1 menos raiz de 5 sobre 2 daria negativo. Tá certo? Então, a razão A sobre B vai ser 1 mais raiz de 5 sobre 2, e essa constante, 1 mais raiz de 5 sobre 2, é conhecida na literatura como a razão áurea, e é representada costumeiramente pela letra φ. Essa constante matemática costuma ser representada pela letra grega φ. O símbolo φ começou a ser utilizado sistematicamente no início do século XX, pessoal. Não é uma coisa muito antiga. Um dos principais responsáveis por popularizá-lo foi o matemático Mark Barr, que em 1909 passou a usar a letra φ em seus escritos sobre a razão áurea. A escolha dessa letra foi em homenagem ao escultor grego Fídias, conhecidíssimo,
frequentemente associado, ainda que de forma controversa, ao uso da razão áurea na arte, na arquitetura da Grécia Antiga, como, por exemplo, no famoso Parthenon, né, que hoje está em ruínas, mas que é ainda uma construção existente e bastante conhecida. Gente, sobre a razão áurea, há uma aula muitíssimo interessante que foi dada pelo professor Michel Spira, da UFMG, aqui no IMPA. Há alguns anos, você pode procurar aí no YouTube, essa aula está disponível. Há alguns anos, o professor Michel Spira, da UFMG, deu uma belíssima aula sobre a razão áurea e alguns problemas relacionados no encontro de professores da UBMEP, que aconteceu aqui no auditório do IMPA. Eu recomendo fortemente que vocês possam procurar e assistir. É uma aula riquíssima, cheia de problemas interessantes, cheia de coisas bastante curiosas sobre a razão áurea. E não é o meu objetivo aqui. Eu estou falando dela porque ela está relacionada, como nós vamos ver a seguir, com a sequência de Fibonacci. Tá certo? Mas eu recomendo fortemente a aula do professor Michel. Vamos adiante? Essa constante, o φ, né, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2, é a raiz positiva da equação quadrática x2 menos x menos 1 igual a zero, o que nos permite extrair belas e inesperadas relações algébricas. A seguir, apresentaremos algumas delas apenas para dar uma ideia. Gente, o assunto razão áurea, ele é riquíssimo. É uma fonte inesgotável, né, de relações bonitas e curiosas sobre matemática elementar. Né? Eu recomendo a aula do professor Michel, aqui no IMPA, você vai encontrar aí no YouTube, e também, ao final da nossa aula, eu vou deixar aqui algumas recomendações de leitura para aqueles que desejam se aprofundar. Mas eu não vou perder a oportunidade de mostrar aqui 2 ou 3 relações que são belíssimas, mas não para por aí. É um oceano de coisas, tá certo? Existem livros, sites, dissertações, inúmeros materiais sobre o tema. Vale a pena conhecer e vale a pena ensinar, repassar aos nossos alunos. Então, por exemplo, ó, o φ, que é a razão áurea, ele é a raiz positiva dessa equação, x2 menos x menos 1 igual a zero. Como ele é raiz, ao trocar o x por ele, φ2 menos φ menos 1 vai ser zero. Eu posso isolar aqui φ2 vai ser φ mais 1, extraio aqui a raiz quadrada, o φ seria mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais φ. Mas como φ é positivo, eu vou ficar só aqui com a raiz com sinal positivo na frente. Então, φ é raiz de 1 mais φ. Então, aqui aparece φ de novo. Eu posso fazer aqui uma, digamos, iteração e obter uma relação muito interessante para a constante φ. Veja o que é que eu fiz. O φ, nós não acabamos de deduzir que é raiz de 1 mais φ, só que aqui aparece φ novamente. Eu posso trocar esse φ de dentro pela raiz de 1 mais φ. Foi o que eu fiz. Ao fazer isso, aparece o φ novamente. Esse φ eu troco mais uma vez pela raiz de 1 mais φ. E se eu fizer isso iterativamente, né, eu consigo obter essa belíssima expressão que representa a constante φ. É a raiz quadrada de 1 mais raiz de 1 mais raiz de 1. Eu tenho aqui uma, digamos, sequência encaixada, infinita, de raízes quadradas de 1, sendo sempre adicionadas umas às outras, e isso vai dar exatamente, isso vai convergir exatamente para a razão áurea, o φ. Belíssimo, né? Uma relação extremamente estética, belíssima. Uma outra, só para nós conhecermos um pouquinho mais, apreciarmos um pouquinho mais, por exemplo, o φ não é a raiz positiva daquela equação, x2 menos x menos 1, substituo o φ lá, φ2 menos φ menos 1, vai ser zero. Isolo o φ2, então φ2 vai ser φ mais 1. Bem, dessa relação, φ2 igual a φ mais 1, eu vou dividir os dois lados por φ. Então, φ2 dividido por φ vai ficar φ, φ dividido por φ vai dar 1, e 1 dividido por φ fica 1 sobre φ. Então, φ é a mesma coisa de 1 mais o inverso de φ. Se eu fizer uma substituição iterativa, como eu fiz no exemplo das raízes do slide passado, olha que beleza. No lugar de φ, eu posso colocar 1 mais o inverso de φ.
Então aqui tem φ, pessoal. No lugar desse φ, eu coloco 1 mais o inverso de φ. Aqui aparece φ de novo. Então, no lugar do φ, eu coloco 1 mais o inverso de φ. Eu posso fazer isso iterativamente, infinitas vezes. Ao fazer isso, eu encontro aqui uma outra bela representação da constante φ, né? Da razão áurea. Ele pode ser escrito em termos dessa fração, dessas frações, né? Essas frações são chamadas na literatura de frações contínuas. Existe toda uma teoria sobre essas frações, não é? Não é o nosso objetivo aqui, nesse momento, o nosso objetivo aqui é simplesmente apreciar, né, essas belas identidades. Ok, pessoal? Muito bonito. Há dezenas de outras belas identidades, vou só mostrar aqui mais algumas. Ó. Por exemplo, você consegue mostrar que o cosseno de 36 graus é φ sobre 2. Φ é a razão áurea. O cosseno de 72 é 1 sobre 2φ. E o seno de 36 é raiz de 3 menos φ sobre 2. Curiosíssimo, né? O φ aparecendo aí como parte desses valores específicos de seno e cosseno. Obviamente que toda essa beleza não para por aí, como eu já falei. Há, como já mencionamos, um oceano de outras belas identidades e relações algébricas envolvendo a razão áurea. Tá certo, pessoal? O meu objetivo nessa parte inicial, onde eu falei um pouquinho sobre a razão áurea, é implementar em você a semente da curiosidade. Né? Depois consulte as referências, consulte os sites, olhe a aula do professor Michel. Não foi no PapMan, foi numa aula sobre para professores da UBME, coordenadores, professores premiados, eu acho, da UBME. Já faz alguns anos, mas está disponível. Mais uma vez eu reforço, vale muito a pena. Você vai se encantar com tanta coisa bela. No mundo ocidental, vamos agora atacar a sequência de Fibonacci, que é o nosso foco da aula. No mundo ocidental, a sequência de Fibonacci apareceu pela primeira vez no livro, como eu já falei, Liber Abaci, em 1202, de Leonardo de Pisa, Leonardo Fibonacci, embora ela já tivesse sido descrita por gregos e indianos. Esse livro de Fibonacci apresentou um determinado problema, que eu vou conversar e mostrar para vocês agora aqui qual é, sobre a reprodução de coelhos, e isso foi bastante divulgado, né, aqui no Ocidente, e por isso a sequência aqui é conhecida com o nome de sequência de Fibonacci, embora que historicamente há registros da presença dessas sequências em outras culturas. Fibonacci considerou o crescimento de uma população idealizada, não realística biologicamente, de coelhos, como descrevemos a seguir. Consideremos uma sequência Fn, lembrando que uma sequência intuitivamente pode ser pensada como uma lista infinita de números, né? O primeiro, o segundo, o terceiro. Aqui ele está chamando de Fn. Então tem o F1, que é o primeiro, o F2, que é o segundo, o F3, que é o terceiro, e assim por diante. Na qual Fn representa o número de casais, não é o número de coelhos, pessoal, o número de casais na população de coelhos no enésimo mês, supondo as seguintes regras. Esse problema foi o problema que, digamos, imortalizou e divulgou a sequência de Fibonacci aqui no Ocidente. Como é o problema? Vamos ver agora. No primeiro mês, nasce apenas um casal. Então, o F1 é 1. O Fn é o número de casais ao final do mês N. Então, no primeiro mês, nasceu um casal. Ao final do primeiro mês, só tem um casal. O F1 é 1. Os casais amadurecem sexualmente e reproduzem-se apenas após o segundo mês de vida. Durante o primeiro mês de vida, eles não são maduros, sexualmente falando, para produzir a reprodução. Mas a partir do segundo mês, eles já conseguem se reproduzir. Não há problemas genéticos no cruzamento consanguíneo, ou seja, ele vai supor que mesmo que coelhos tenham nascido do mesmo pai e da mesma mãe, eles ainda poderiam se relacionar. Todos os meses, cada casal fértil dá à luz a um novo casal.
Todo mês, um casal que já é maduro sexualmente produz um novo casal. Os coelhos nunca morrem. É claro que essa é a hipótese, digamos, mais impossível, né? Ah, você poderia trocar aí por os coelhos têm uma longa vida, mas vamos admitir essas hipóteses. Admitindo essas hipóteses, vamos avaliar aqui, pessoal, como é que é a evolução dessa população. A figura a seguir ilustra essa população imaginária de 5 coelhos desculpa, essa população imaginária de coelhos nos 5 primeiros meses do processo. Então, no primeiro mês, ele adquiriu um casal. Então, aqui esse um é correspondente a um casal. E esse casal que nasceu no primeiro mês, ele não se reproduz durante o primeiro mês. Lembrando que, segundo as hipóteses estabelecidas, um casal só fica reprodutivo após o segundo mês de vida. Então, durante o primeiro mês, esse casal sobrevive, mas não se reproduz. De modo que ao final do primeiro mês você só tem um casal, tá certo? E ao final do segundo mês você só tem um casal. O F1 é um e o F2 é um também. Bem, passados 2 meses, esse casal inicial ele se torna reprodutivo e ele não morre. Estamos supondo que os coelhos nunca morrem. Então, esse casal ele permanece vivo e ele dá origem a um novo casal, de modo que ao final do mês 3, o número de casais de coelhos são 2. O casal original e mais o casal que foi gerado a partir deles. Então são 2 casais. No mês seguinte, o casal original mantém-se, eles não morrem, sendo que o casal original, como ele já é maduro sexualmente, a cada mês ele produz um novo casal. Surge esse novo casal aqui, ó, esse marrom com cinza. É um novo casal que surgiu do casal original. Já o casal de filhos, ele ainda não é maduro o suficiente para se reproduzir. Então, ele simplesmente se mantém. De modo que, ao final do mês 4, nós temos o casal de coelhos original, o primeiro par de filhos e o segundo par de filhos, o que faz com que o número de casais seja 3. Certo? Passado mais um mês, o casal original se mantém. Tudo bem? O casal de filhos, que são esses filhos que nasceram depois, ainda não são maduros, também se mantém, mas não se reproduzem, porque eles só se reproduzem a partir de 2 meses de vida. Nesse momento, ele só tem um mês. Só que o casal original, ele é reprodutivo, ele produz mais um casal. E o casal dos primeiros filhos que nasceram agora, que já estão com 2 meses, eles conseguem se reproduzir. Eles se mantêm, então eles aqui, e eles se reproduzem, formando então, ao final do 5º mês, né, 5 casais. O casal original, o primeiro casal de filhos, o segundo casal de filhos e o primeiro casal de netos aqui. Certo? E também tem aqui esse terceiro casal de filhos. Então são 5 casais no total. O original, o primeiro casal de filhos, o segundo casal de filhos, o terceiro casal de filhos e o primeiro casal de netos dos coelhos originais, de modo que são 5 casais. Se você observar os termos dessa sequência, que vão oferecendo aqui as quantidades de casais de coelhos, eles têm uma propriedade curiosa. A partir do terceiro, o valor do termo é sempre a soma dos 2 anteriores. 2 é 1 mais 1. O próximo, que é 3, é 2 mais 1. O próximo, que é 5, é 3 mais 2. A partir do terceiro termo, cada termo ele é a soma dos termos imediatamente anteriores. E foi esse problema que fez o Leonardo de Pisa, o Fibonacci, né, definir a sua famosa sequência. A população de coelhos evolui de acordo com a tabela a seguir. Aqui nós temos uma tabela um pouco mais extensa. Lá na figurinha eu tinha feito até o mês 5. Né? No mês 6, se você fizer a mesma dinâmica de contagem, você vai ver que são 8 coelhos. Certo? São 5 mais 3, ó, sempre a soma dos 2 imediatamente anteriores. No 7º mês, são 13, que são 8 mais 5, e assim sucessivamente. Isso vai crescendo rapidamente,
Ao final do mês 12, ou seja, um ano depois, a população de coelhos já é de 144 casais. Já tem 288 coelhos, são quase 300 coelhos. E foi assim, tá certo, que foi definida originalmente no Liber Abaci a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é definida por Fn, é o número de casais de coelhos existentes ao final do mês N. Assim, F1 vale 1, F2 vale 1, F3 vale 2, né, que é 1 mais 1, F4 vale 3, que é 2 mais 1, e, de modo geral, o Fn mais 2 vai ser o Fn mais 1 mais o Fn, ou seja, cada termo, a partir do terceiro, é a soma dos dois imediatamente anteriores a ele, isso para todo número natural n maior ou igual do que 1. Tudo bem, pessoal? Uma pergunta bastante natural nesse ponto é se podemos obter uma fórmula fechada para o Fn em função do n. Porque essa é uma prática muito comum quando se ensina sequências na escola, por exemplo. Né? Como eu tinha dito, as sequências que nós costumamos ensinar são praticamente progressões aritméticas e geométricas, e lá tem a chamada fórmula do AN, né? Às vezes se chama até de fórmula do termo geral. No caso da progressão aritmética, o AN é A1 mais N menos 1 vezes a razão, e no caso da progressão geométrica, o AN é o A1, que multiplica Q, que é a razão, elevado a N menos 1. E no caso da sequência de Fibonacci, será que dá para se expressar o Fn em função do n? Porque a sequência de Fibonacci está sendo construída a partir dos dois primeiros termos e da regra que, a partir do terceiro, cada termo é igual à soma dos dois imediatamente anteriores. Inclusive, esse tipo de maneira de definir uma sequência é a chamada definição recursiva. Você obtém os termos de uma sequência a partir de termos anteriores. Isso chama-se uma recursão. Né? Bem, o teorema 1 revela que sim. O teorema 1 é o teorema que eu vou mostrar a seguir. É uma fórmula muitíssimo curiosa que expressa o Fn em função de n, pois nela aparece inesperadamente o número de ouro, gente, da geometria clássica. O raiz de 5 menos 1, raiz de 5, 1 mais raiz de 5 sobre 2, e o seu inverso, que é 1 menos raiz de 5 sobre 2. É uma coisa totalmente surpreendente, né? O que é que esses números têm a ver com a sequência de Fibonacci? Na fórmula que dá o Fn, esses números aparecem de forma explícita. A maneira clássica de deduzir essa fórmula é usando a teoria das recorrências lineares, que não é o que nós vamos fazer aqui. Existe, pessoal, uma teoria que é a teoria das equações de recorrência. Né? Essa teoria ela pode ser encontrada, por exemplo, no livro que é conhecido de todos nós, A Matemática do Ensino Médio, volume 2, do professor Morgado, Elon, Paulo César aqui presente, né, e o professor Wagner também. E lá você tem, se não me engano, 1 ou 2 capítulos onde essa teoria é desenvolvida, são mostrados vários exemplos, inclusive é mostrada a dedução da fórmula do Fn, no caso da sequência de Fibonacci, por essa teoria. Só que nós não vamos fazer isso aqui. A nossa proposta aqui é tentar exibir uma demonstração que pudesse ser, digamos assim, apresentada a um estudante iniciante e até mesmo a professores que não tivessem acesso, que não tivessem tido ainda acesso à teoria das recorrências, que vale muito a pena ser estudada, porque é uma teoria poderosíssima, né, para resolver problemas de teoria dos números, problemas de combinatória, problemas de diversas naturezas. Bem, entretanto, há uma maneira simples e bastante elegante para deduzirmos tal fórmula, usando apenas alguns truques algébricos e uma boa dose de ideias criativas, como vamos fazer a seguir. Então, vamos mostrar a dedução. O teorema 1, a qual eu me referi há pouco, é esse. É o teorema conhecido com o nome de fórmula de Binet. Esse Binet é o sobrenome de Jean-Marie Binet, um francês. O teorema diz o seguinte: se Fn
é a sequência de Fibonacci, isso é F1 é 1, F2 é 1 e Fn mais 2 é Fn mais 1 mais Fn para todo natural é n maior ou igual do que 1. Então, o enésimo termo da sequência de Fibonacci é dado assim, pessoal. Vê que coisa. 1 sobre raiz de 5 mais 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é a razão áurea elevado a n, menos 1 menos raiz de 5 sobre 2, que é o inverso da razão áurea elevada a n, para todo n natural. É muitíssimo surpreendente, né? Como é que esses números irracionais aparecem aí? E pior do que isso, não só aparece, como é que isso vai dar inteiro para todo n? Não é, pessoal? Porque os termos da sequência de Fibonacci são todos inteiros. Significa dizer que qualquer valor de n inteiro positivo que você colocar aqui na fórmula, ao manipular essas contas, a resposta vai dar inteiro. É muitíssimo surpreendente, não é? Então, vamos fazer uma dedução que não é através da teoria das recorrências, é uma dedução mais algébrica, mais pé no chão. Então, sejam alfa e beta, com alfa maior do que beta, as raízes da equação quadrática, x2 menos x menos 1 igual a zero. Né? Você diz, mas a raiz positiva aqui é o φ. Tudo bem, fazer de conta que eu não sei que é o φ. Vou chamar de alfa e de beta as raízes dessa equação e vou imaginar que alfa é a raiz maior do que beta. Nesse caso, como alfa e beta são raízes, eu posso substituir o x por alfa ou por beta, que isso vai nos levar ao zero. Alfa 2 menos alfa menos 1 vai ser zero, porque alfa é raiz, e a mesma coisa para o beta, porque beta é raiz. Beta 2 menos beta menos 1 é zero. Eu venho na primeira, isolo alfa 2 vai ficar alfa mais 1. Eu venho na segunda, isolo beta 2, vai ficar beta mais 1. Tudo bem, pessoal? Agora, o que é que eu faço? Eu multiplico a primeira dessas igualdades por alfa elevado a n e a segunda por beta elevado a n. Como eu tinha dito antes, a dedução é recheada de truques algébricos, né? Então, multiplico a primeira por alfa elevado a n, vai ficar alfa elevado a n mais 2 aqui, ó. Alfa elevado a n mais 1, né? Repete a base e adiciona os expoentes, vai ficar alfa elevado a n mais 1. E aqui alfa elevado a n. E multiplica a segunda por beta elevado a n, vai ficar beta elevado a n mais 2, igual a beta elevado a n mais 1, mais beta elevado a n. Ok? Então, multiplicando a primeira por alfa elevado a n e a segunda por beta elevado a n, nós chegamos a essas duas relações aqui. E agora o que é que eu faço? Eu pego essas duas relações e subtraio, gente, membro a membro. Subtraindo membro a membro, alfa elevado a n mais 2 sobre beta, alfa elevado a n mais 2 menos beta elevado a n mais 2, é a diferença aqui dos primeiros membros. E aqui eu tenho a diferença dos segundos membros, alfa elevado a n mais 1 menos beta elevado a n mais 1, mais alfa elevado a n menos beta elevado a n. Tudo bem? Para continuar, mais um truque. Eu divido tudo, os dois lados dessa igualdade, por alfa menos beta. Então, divido aqui por alfa menos beta e divido aqui por alfa menos beta também, pessoal, o segundo membro, obtendo essa última expressão aqui, ó. Alfa elevado a n mais 2 menos beta elevado a n mais 2 sobre alfa menos beta. E no segundo membro, ao dividir por alfa menos beta, eu também quebrei a fração em duas. Deixei alfa elevado a n mais 1 menos beta elevado a n mais 1 sobre alfa menos beta, mais a parte final, que é alfa elevado a n menos beta elevado a n sobre alfa menos beta. Tudo bem, pessoal? Até agora, só manipulação algébrica. Aí agora eu defino, eu chamo de xn, essa expressão, alfa elevado a n menos beta elevado a n sobre alfa menos beta. Eu defino, esses dois pontinhos antes do igual aqui, quer dizer que eu defino xn como sendo isso. Mas se xn for isso, vamos olhar de novo essa expressão. Xn vai aparecer aqui, pessoal, ó. Certo? E aqui vai ser quem? Que eu vou marcar agora. Isso aqui vai ser o xn mais 1. Xn é quando o expoente aqui é n, né? Ó. Como o expoente aqui é n mais 1, aqui é o xn mais 1. E aqui no primeiro membro é o xn mais 2. Então, essa expressão aqui, que eu chamei de 1, né? Ela está me dizendo que xn mais 2, o que tem no primeiro membro é o xn mais 2, é o xn mais 1 mais o xn. Que é exatamente o que eu copiei aqui. Ó. Xn mais 2 é o xn mais 1 mais xn. Ok? Além disso, olha o que acontece. Quem vai ser o x1?
Gente, eu não chamei de xn alfa elevado a n menos beta elevado a n sobre alfa menos beta. X1 é quando n for 1. Se eu substituir o n por 1, vai ficar alfa 1 menos beta 1, que é alfa menos beta, sobre alfa menos beta. X1 vai dar 1. E quem vai ser o x2? X2 é quando n for 2, vai ficar alfa 2 menos beta 2. Ora, alfa 2 menos beta 2, eu posso fazer o produto da soma pela diferença. Fica alfa mais beta vezes alfa menos beta. O alfa menos beta de cima cancela o alfa menos beta de baixo, sobra alfa mais beta. Só que alfa mais beta é 1. Por que, professor, o alfa mais beta é 1? Lembra que alfa e beta são as raízes da equação x2 menos x menos 1 igual a zero. Você pode usar relações de Ra, soma das raízes. É menos b sobre a, vai dar 1. Ou, se você quiser, pode resolver a equação, achar o alfa e o beta e somar. Vai ver que vai dar 1 também. Pode usar relações de Ra, Viet-Ra, ou pode usar simplesmente a fórmula e achar explicitamente e somar. O fato é que alfa mais beta dá 1. Aí veja bem o que acontece, pessoal. Essa sequência xn, que eu defini como sendo essa expressão, ela tem as seguintes propriedades. O x1 vale 1. O x2 vale 1 também. E além disso, o xn mais 2 é o xn mais 1 mais o xn. Opa, mas espera aí. O x1 vale 1. O x2 vale 1. E o xn mais 2 é a soma dos dois imediatamente anteriores. Essa é uma sequência conhecida nossa. Essa é a sequência de Fibonacci. Então, a sequência xn, ela é de verdade a sequência de Fibonacci. A sequência xn cumpre as condições que eu falei, né? E essas condições são exatamente as condições que definem a sequência de Fibonacci, de modo que o xn é o fn. Tá bom? Mas quem é o xn? O xn é alfa elevado a n menos beta elevado a n sobre alfa menos beta? Isso vai ser exatamente o fn, porque a sequência xn cumpre exatamente as condições de Fibonacci. Ela é Fibonacci. É a sequência de Fibonacci. Então aqui eu só fiz arrumar um pouquinho, escrevi isso aqui como sendo 1 sobre alfa menos beta, alfa elevado a n menos beta elevado a n, mas quem são alfa e beta? Alfa e beta são as raízes dessa equação, x2 menos x menos 1 igual a zero. Resolvo a equação, eu estava imaginando toda hora que o alfa era maior do que o beta, o alfa vai ser 1 mais raiz de 5 sobre 2 e o beta 1 menos raiz de 5 sobre 2. Se você fizer a diferença, dá raiz de 5. Portanto, qual vai ser a expressão do fn? Fn vai ser 1 sobre alfa menos beta, que dá raiz de 5. O alfa, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2, menos o beta, que é 1 menos raiz de 5 sobre 2. E aí chegamos à famosa expressão do fn, o enésimo termo da sequência de Fibonacci. Tá certo, pessoal? É bem interessante essa dedução. Eu achei legal essa dedução porque ela não usa diretamente a teoria das recorrências lineares, que também é simples, não é nada de outro mundo, mas para quem não estudou a teoria de recorrência, né, tipo alunos do colégio, ou até mesmo professores que nunca conheceram, eles podem acessar a fórmula do enésimo termo da sequência de Fibonacci, utilizando apenas manipulações algébricas. Bacana, né, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido e tenham gostado dessa dedução. Bem, agora vamos à última parte da nossa aula, que são as aplicações. A riqueza de problemas, exemplos e propriedades interessantes envolvendo a sequência de Fibonacci é infinita, pessoal. Estou dizendo isso desde o início da nossa conversa. É um assunto riquíssimo, riquíssimo. Conforme já comentamos, existe uma vasta literatura sobre o tema, que vão desde notas de aulas, livros e até mesmo uma revista, um periódico, chamado The Fibonacci Quarterly, que é um periódico científico sobre temas matemáticos relacionados aos números de Fibonacci, publicado 4 vezes por ano. Existe uma revista inteira sobre Fibonacci, um periódico que é publicado a cada 3 meses. É a principal publicação da The Fibonacci Association. Existe uma associação sobre problemas de Fibonacci. Professores de matemática se vinculam a essa associação para pesquisar propriedades, coisas curiosas, problemas sobre a sequência de Fibonacci. Desde 1963, pessoal. Aqui eu coloquei, para quem não conhece, eu também convido a conhecer,
uma capa, né, de uma das edições da revista de Fibonacci Quarterly, não é? Tem algumas, não é, digamos, disponível completamente na internet, mas você vai no site da revista, existem alguns números mais antigos e você tem acesso livremente. Vale a pena conhecer. Tem coisas de todos os níveis. Tem problemas, tem propriedades muito exóticas e tem coisas até de nível bastante elevado sobre o tema. Tá bom? Então é mais uma referência que eu deixo aí, mais uma dica para aqueles que são aficionados e apaixonados pela sequência de Fibonacci. Bem, pessoal, então agora chegou a hora boa, a hora dos problemas, né? A seguir, apresentaremos alguns problemas cuja solução passa pela sequência de Fibonacci. Para começar, retomaremos o problema que propusemos no início desse texto, ou seja, no início dessa aula. Lembra do problema das faixas? Que parecia com o problema das faixinhas das bandeiras, né? Que, é que é comum de aparecer nos concursos, o Enem já apareceu nos antigos vestibulares, mas que a solução era muito estranha. Vamos tratar ele agora, pessoal. O exemplo eu coloquei aqui novamente. De quantas formas distintas podemos pintar os n quadrados da faixa abaixo, utilizando as cores preto e vermelho, sem que dois quadrados vizinhos fiquem pretos? Então, mais uma vez, aquele problema, você tem uma faixa com n quadradinhos. Aqui não ficou muito claro, mas eu estou dizendo agora, cada quadradinho vai ser pintado de apenas uma cor, isso deveria ser colocado com mais precisão, mas eu estou colocando agora. Ele quer saber de quantas maneiras você pode efetuar a pintura sem que dois quadrados vizinhos fiquem pretos. Não é? Nós já vimos a resposta, que é bem estranha, e a resposta nos deixa a desconfiança que as técnicas usuais de combinatória não devem ser as ferramentas adequadas para atacar o problema. E como é que faz essa questão? Seja xn o número de maneiras distintas de pintarmos os n quadrados da faixa sem que dois quadrados vizinhos fiquem pretos. Se você tem uma faixa com n quadrados, você tem as cores preto e vermelho, o número de maneiras de pintar os n quadrados sem deixar dois pretos vizinhos, eu estou chamando de xn, e é o que eu quero saber, quanto é que vale xn. Para começar, imagine que a faixa tivesse apenas um quadrado, se fosse só um quadradinho, pessoal. De quantas maneiras eu poderia pintá-lo sem deixar dois pretos vizinhos? Seriam duas maneiras. Eu poderia pintar o quadrado de vermelho, não tem dois pretos vizinhos. Eu poderia pintar de preto. Como só é um quadrado, não tem dois vizinhos. Então teria duas maneiras. Então x1 é 2. Certo? E se nós tivéssemos dois quadrados? Suponha que a faixa tivesse dois quadrados. Nesse caso, nós teríamos três pinturas. Poderia pintar preto e vermelho, vermelho e preto, vermelho e vermelho. Só não pode preto e preto. Portanto, o x2, que é o número de maneiras de pintar a faixa com dois quadrados, seria 3. Certo? E se a faixa tivesse 3 quadrados? Se a faixa tivesse 3 quadrados, eu fiz aqui a lista para vocês. Ó. Eu poderia pintar preto, vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho, 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 preto, preto, vermelho, vermelho. São as pinturas possíveis sem deixar dois pretos vizinhos, o que revela que x3 vale 5. Então, o x1 vale 2. Com um quadrado, você tem duas pinturas, sem deixar dois pretos vizinhos. O x2 vale 3. Com 3 quadrados, você tem 3 pinturas. O x3 vale 5. Vamos observar essa sequência. Se nós observarmos essa sequência, o x1 vale 2, o x2 vale 3, o x3 vale 5. Observe que o x3 ele é a soma dos dois anteriores, assim como acontecia em Fibonacci. Mas isso não quer dizer nada, pode ser apenas uma coincidência, né, pessoal? Será que o x4 vai ser 8, que seria 3 mais 5? Né? Ou não? Por outro lado, a bem conhecida sequência de Fibonacci tem os seguintes termos. O primeiro termo de Fibonacci é 1, o segundo termo é 1, o terceiro termo é 2, o quarto termo é 3 e o quinto termo é 5 e assim vai.
O F3, o F4 e o F5, eles coincidem com o x1, x2 e x3. Ó. O x1 ele vai ter o valor de F3. O x2, que é 3, ele vai ter o valor de F4. O x3 ele vai ter o valor de F5. Isso nos leva a uma conjectura, que o xn deve ser o Fn mais 2. Mas, por enquanto, é apenas uma desconfiança. Por enquanto, nós não podemos concluir isso. Isso é uma conjectura. Uma conjectura é uma afirmação que você faz baseada em observações que você acredita ser verdadeiro. Então, a nossa conjectura é que o xn deve ser o Fn mais 2. Será que é mesmo? Como é que eu faço? Para provarmos essa conjectura, vamos mostrar que o xn mais 1 é o xn mais o xn menos 1, ou seja, aqui, gente, é a partir de n igual a 2, tá? É para n maior ou igual a 2, ou se não n maior que 1, que é a mesma coisa. Eu coloquei aqui maior ou igual, era para ser só maior, tá bom? Tem um errinho de digitação aqui. Vamos mostrar que nessa sequência o xn mais 1 é a soma dos dois anteriores, é o xn mais o xn menos 1 para n maior que 1. Tá bom, pessoal? Desconsidere esse igual aqui, a n maior que 1. De fato, como é que eu mostro isso? Imagina uma faixa com n mais 1 quadrados. Uma faixa daquelas com n mais 1 quadrado. O primeiro quadrado pode ser pintado de preto ou de vermelho. Vamos analisar os dois casos. Se o primeiro quadrado for pintado de vermelho, como são n mais 1 quadrados, se eu pintar o primeiro de vermelho, ainda sobra um n. E esses n que devem ser pintados, eles devem ser pintados de modo que não haja dois pretos vizinhos. Aí eu pergunto, pessoal, de quantas maneiras eu posso pintar os n quadrados de uma faixa sem que haja dois pretos vizinhos? Ora, essa é a pergunta da questão. É o xn, que eu estou chamando de xn. Então, no primeiro quadrado, eu colocando a cor vermelha, sobram, como são n mais 1 quadrados, eu estou imaginando que são n mais 1 agora, o primeiro sendo vermelho, sobram n para serem pintados, respeitando a regra de não ter dois pretos vizinhos. Mas o número de maneiras de fazer essa pintura é xn. Não é? A outra opção seria pintar o primeiro quadrado de preto. Lembre-se, são n mais 1 quadrado. Se eu pintar o primeiro de preto, o segundo ele não pode ser preto, porque eu não posso ter dois pretos vizinhos. O segundo tem que ser necessariamente vermelho. Então, pinto o primeiro de preto, o segundo de vermelho. Como eram n mais 1 quadrados e eu já pintei 2, certo? Então, sobram quantos? Sobram n menos 1. Eram n mais 1, eu pintei o primeiro de preto, o segundo de vermelho. Sobraram n menos 1. Esses n menos 1 que sobraram, meus amigos, precisam ser pintados sem que haja dois pretos vizinhos. De quantas maneiras eu posso pintar uma faixa com n menos 1 quadrado sem que haja dois pretos vizinhos? Xn menos 1. Portanto, o xn mais 1, que é o número total de maneiras de pintar uma faixa com n mais 1 quadrados, é o xn, que é o número de maneiras de pintar a faixa onde o primeiro quadrado ele é vermelho, mais o xn menos 1, que é o número de maneiras de pintar a faixa sendo o primeiro quadrado preto. Então, o xn mais 1 é o xn mais o xn menos 1, o que comprova a nossa conjectura. Nós estamos diante de uma sequência, tá certo, pessoal? Que é uma sequência, não é a sequência de Fibonacci, mas é a sequência que nós dizemos tipo Fibonacci. Por que ela não é Fibonacci? Porque ela não começa do 1. Não é? O x1, você lembra que não é 1. Ó. O x1 foi 2, o x2 foi 3, o x3 foi 5. A partir do terceiro termo, cada termo é a soma dos dois anteriores. Ela não é não é a sequência, digamos, original de Fibonacci, mas ela é tipo Fibonacci. É como se fosse a Fibonacci deslocada. Ela começa de 2, não de 1. Né? Portanto, é verdade que ocorre uma sequência do tipo Fibonacci, portanto, o xn realmente vai ser o Fn mais 2, só que nós já tínhamos uma fórmula para o Fn, que é a fórmula que nós deduzimos no teorema passado, onde aqui tem o expoente n, não é? E aqui vai aparecer o expoente n mais 2 no lugar do n, e aí acabou o mistério.
É por isso que o número de maneiras de pintarmos os n quadrados da faixa, sem que dois pretos fiquem vizinhos, sem que dois vizinhos sejam pretos, é exatamente o Fn mais 2, que é dado por esse belo número, que é o Fn mais 2. Aparecem aí estranhamente essas raízes, né, esses números irracionais, na resposta de um problema de combinatória. Muito bacana, né, pessoal? Eu, quando vi esse problema a primeira vez, eu achei muito surpreendente. Quem me apresentou esse tipo de problemas foi o nosso saudoso professor Augusto César Morgado. Muita saudade. Esse tipo de problema era um tipo de problema que ele sabia fazer e explicava como ninguém. Vamos adiante? Temos aqui uma pequena variação do mesmo problema. De quantas maneiras é possível subir uma escada com n degraus, pisando em um ou dois degraus de cada vez? Entendido? Você tem uma escada com n degraus, você vai sair da base e vai chegar ao topo e vai pisar de um em um ou de dois em dois. Você pode dar saltos de dois ou vai de degrau em degrau. De quantas maneiras você pode chegar no topo? Solução: muitíssimo parecido com o problema passado. Considerando a escada com n degraus, seja xn o número de maneiras distintas de subir a escada de n degraus, pisando em um ou em dois degraus de cada vez. Vamos raciocinar indutivamente. Imagina que a escada só tivesse um degrau. Né? N é o número de degraus. Se a escada tivesse apenas um degrau, eu só teria uma maneira de chegar ao topo. É subir o único degrau que ela tem e acabou. Só tem uma maneira. Então, x1 é 1. Se n fosse 2, ou seja, se a escada tem 2 degraus, eu tenho duas maneiras para subir a escada. Eu posso subir um e depois outro, é a primeira maneira, posso subir de um em um, ou eu posso subir logo os dois. Porque o que o enunciado permite é você subir a escada de um em um degrau ou de dois em dois. Então, se eu tenho uma escada de 2 degraus, eu posso subir de um em um, é uma maneira, ou posso subir logo os dois. Portanto, x2 é 2. Aqui, pessoal, é x1 igual a 1, tá? Aqui é x2 igual a 2, tá bom, pessoal? Só que o n aqui está valendo 1 na primeira e o n aqui está valendo 2. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Espero que esteja claro, pessoal. Então, se a escada só tem um degrau, eu subo ele. Só tem uma maneira. Se a escada tem 2 degraus, tem duas maneiras. Eu posso subir de um em um, ou posso subir logo os dois. São duas maneiras de subir a escada. Se n for 3, existem 3 modos, certo? Aí aqui eu descrevo quais são os 3 modos. A primeira maneira é subir os degraus de um em um. A segunda é ir para o degrau 1 e depois dar um pulo de 2. E a terceira é começar dando um pulo de 2 e depois subir só mais um. Tem 3 maneiras. Então, x3 é 1. Certo? Diante desses primeiros casos, temos que o x1 é 1, o x2 é 2 e o x3 é 3. Opa, o x3 ele é a soma dos dois imediatamente anteriores. E, além disso, esses termos são termos da sequência de Fibonacci. Isso me faz sugerir, isso me motiva, tá certo? A seguinte conjectura, que o x índice n ele é o Fn mais 1, não é o Fn. Porque na sequência de Fibonacci, o F1 é 1 e o F2 é 1 também. Aqui não. O x1 é 1. O x1 podia ser visto como F2. O x2 podia ser visto como F3. O x3 poderia ser visto como F4. Então, a conjectura é que o xn deve ser o Fn mais 1. Como é que nós vamos provar isso? De fato, vamos considerar uma escada com n mais 1 degraus, tipo nós fizemos no problema passado, que era o problema dos quadrados. Certo? Inicialmente, podemos ir para o degrau 1 ou para o degrau 2. Então, imagina que na sua frente, eu falei do Morgado há pouco, e tinha uma coisa que ele dizia que eu nunca esqueci: quando você vai fazer um problema de combinatória, você deve se colocar no lugar da pessoa que está executando o que o problema pede. Então, imagine-se diante de uma escada com n mais 1 degraus. Você quer subi-la. Você só pode dar
passos de um degrau ou de dois. Então, primeira maneira, você sobe o primeiro degrau. Se você vai para o degrau 1, você ainda vai ter que enfrentar N degraus. E se você, no início, vai para o degrau 2, você vai ter que enfrentar N-1 degraus. Tudo bem? Então, vamos lá. Se formos para o degrau 1, ainda teremos N degraus para atingir o topo da escada. E aqueles N degraus, eles vão ser subidos, digamos assim, respeitando a regra de que você vai chegar ao topo dando 1 ou 2 passos de cada vez. De quantas maneiras eu posso fazer isso, pessoal? Se eu ainda tenho N degraus, existem Xn maneiras. Por outro lado, se você der inicialmente um passo de 2 degraus, como eram N mais 1, se você der um passo de 2, certo? N mais 1 tirando 2, fica N menos 1. E você vai ter que subir esses N-1 degraus, dando passos de 1 em 1 ou de 2 em 2. De quantas maneiras pode fazer isso? Xn-1 maneiras. Tá certo? Então, o Xn mais 1 vai ser o Xn mais o Xn-1. O número de maneiras de subir uma escada com N mais 1 degraus é o número de maneiras de subir a escada com N mais o número de maneiras de subir a escada com N-1. Vocês entenderam? Porque se você der o primeiro passo de 1 degrau, você ainda vai ter que subir N. O número de maneiras de subir N é Xn. Se você der o primeiro passo com 2 degraus, você vai ter que subir N-1. O número de maneiras de subir N-1 é Xn-1. Portanto, o total vai ser Xn mais Xn-1. Isso vai dar o Xn mais 1. Ou seja, nós temos mais uma vez uma sequência tipo Fibonacci e é válida então a nossa conjectura de que o Xn vai ser o Fn mais 1. Como nós temos uma fórmula para o Fn, né, que nós já deduzimos, então é só colocar aqui no lugar do n o expoente n mais 1 e mais uma vez temos aqui uma resposta muitíssimo curiosa para um problema de combinatória, né? E essa resposta sugere que as técnicas usuais de combinatória não devem ser muito eficientes para se chegar a essa solução. Tudo bem, pessoal? Legal? Então, pessoal, vamos a mais um exemplo. Agora, um outro exemplo que também é bastante curioso, né? É a relação entre o famoso triângulo de Pascal e os números de Fibonacci. Os coeficientes binomiais, que são também conhecidos como combinações, né? São os números binomiais, NK, são dados aí pela expressão que todos conhecemos, n fatorial sobre n menos k fatorial, k fatorial, podem ser dispostos formando o chamado triângulo de Pascal. Então, você arruma os números binomiais, né, os coeficientes binomiais, 0, 0, 1, 1, desculpa, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 2 e assim por diante, né? Na mesma linha, você tem aqui os números que têm a mesma parte de cima, formando essa estrutura que é o conhecido triângulo de Pascal. Esse triângulo aritmético é riquíssimo de propriedades curiosas, belas e intrigantes. Uma delas é a sua relação com a sequência de Fibonacci ilustrada na figura abaixo. Os números de Fibonacci, eles aparecem aqui, pessoal. Ó, o primeiro número de Fibonacci é 1. Ele aparece como sendo o binomial 0, 0, que é esse primeiro aqui. Ó. Aqui são os números do triângulo de Pascal com os valores já calculados, tá certo? Esse primeiro aqui de branco, o 1 que está aqui, é o binomial 0, 0, que coincide com o primeiro Fibonacci. Esse outro aqui de cinza, que é o binomial 1, 0, é o segundo Fibonacci. Esse 2 aqui, ó, é a soma desse 1 com esse 1, ó, nessa diagonal. Esse 3 é a soma desse 2 com esse 1, essa diagonal aqui. Ó. Você vai somando as diagonais. Esse 5, que é o próximo termo aqui da sequência de Fibonacci, é a soma dessa diagonal, 1, 3, 1. O 8 é a soma de 3, 4 e 1. O 13, que está aqui rosa, é essa soma aqui. Se você soma essas diagonais no triângulo de Pascal, isso faz aparecer aqui os números de Fibonacci, certo? Os números de Fibonacci aparecem aqui meio que escondidos no triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal é outro tema. Numa outra oportunidade, nós podemos até
tratar desse tema aqui, é um tema riquíssimo também. Existem livros inteiros com propriedades muito curiosas, né? Muito elegantes também. Então, já fica aí a dica para uma próxima oportunidade aqui com vocês. De repente, eu posso fazer aqui uma aulinha sobre o Triângulo de Pascal e algumas propriedades, digamos assim, menos conhecidas. A obtenção dos números de Fibonacci no Triângulo de Pascal é um resultado clássico e muito elegante, que combina álgebra e combinatória. A seguir, apresentamos como obter explicitamente os primeiros termos da sequência de Fibonacci. Aqui eu tenho explicitamente, aqui eu mostrei numa figura, né, pessoal? Você vai pegando aqui as diagonais, ó, vai somando essas diagonais, certo? Ao somar essas diagonais, você obtém aqui os primeiros termos da sequência de Fibonacci. Aqui eu fiz de maneira mais explícita, né? O F1 seria o binomial 00, o F2 seria o binomial 10, o F3 seria o binomial 20 mais o 1, certo? O F4 seria o 30 mais o 21 e assim por diante, tá bom? Com base nessas informações, mostra que o Fn mais 1 ele é dado como sendo essa soma, ou seja, essa soma aqui é exatamente a soma dos caras que estão na diagonal. Como é que eu demonstro isso? Porque essas coisas que eu descrevi aqui são meramente descrições, não tem demonstração nenhuma aqui, certo? Aqui é, digamos assim, uma motivação para o que se quer demonstrar. Mas como é que nós podemos demonstrar que o Fn mais 1, o número que está na posição n mais 1 da sequência de Fibonacci, é dado pela soma da diagonal? A soma da diagonal é exatamente a soma dos binomiais n menos k, k, certo? Repare que na diagonal, cada termo, a soma do de baixo com o de cima dá n, né? Ó. Aqui a soma do de baixo com o de cima dá 4, o de baixo com o de cima, 1 mais 3 dá 4, 2 mais 2 dá 4. O que caracteriza os números binomiais que estão na mesma diagonal é que a soma da parte de cima com a parte de baixo é constante. Ó, a soma aqui, 3 mais 0 dá 3, 2 mais 1 dá 3, ó. 2 mais 0 dá 2, 1 mais 1 dá 2. Certo? Para identificar os números que estão na mesma diagonal, basta você olhar a parte de cima e a parte de baixo, a quem chame numerador e denominador. Não é muito adequado, que não é uma fração, né? Mas eu gosto mais de chamar da parte de cima e da parte de baixo. Essa soma é constante. 4 mais 0 dá 4, 3 mais 1 dá 4, 2 mais 2 dá 4. Então, os caras que estão na diagonal, a soma do de cima com o de baixo vai dar n, né? Ó, n menos k mais k vai dar k. Como é que eu demonstro isso? Ele quer que demonstre isso. A solução, tem várias soluções isso, tem várias demonstrações. Tem uma demonstração que eu vou fazer aqui para vocês, que é via um argumento combinatório, é muito rapidinha. Há diversos caminhos para chegar a esse fato, seguiremos um argumento combinatório. O Fn mais 1 conta o número de maneiras de descrever n como soma de 1 e de 2, respeitando a ordem. Gente, é o problema da escada. Lembra que o problema anterior, que eu acabei de fazer com vocês há 5 minutos, a resposta era o Fn mais 1? Você tinha uma escada com n degraus, você queria subir essa escada dando um passo de cada vez ou 2 passos de cada vez. Certo? Isso corresponde ao número de maneiras de escrever n como soma de 1 e de 2. É a mesma coisa. Isso é o Fn mais 1. Tá? O número binomial n menos kk conta o número de sequências com exatamente k ocorrência do número 2. Tá bom? Se você tem uma sequência com n números, quando você calcula o número binomial n menos kk, isso vai dar exatamente o número de sequências com exatamente k ocorrência do número 2. Se você fizer o k variar, o k vai variar de quanto? Vai variar de 0 até a metade de n, né? Isso aqui é a parte inteira da metade de n. Isso aqui vai dar exatamente o mesmo que o de cima. Então, o Fn mais 1, por um lado, ele conta o número de maneiras de escrever n como somas de 1 e de 2, respeitando a ordem. E se você calcula esses binomiais n menos k, k, isso conta o número de sequências com exatamente k ocorrências do 2.
Se você faz o k variar de 0 até a parte inteira de n sobre 2, vai dar exatamente a mesma coisa, ou seja, vai dar o número de maneiras de escrever n como soma de 1 e de 2. Portanto, esses dois números são iguais, e aí acabou. Tá certo? É um argumento combinatório. Você conta esse número de maneiras de escrever n como soma de 1 e 2, levando em conta a ordem de duas maneiras. Uma maneira é utilizando o problema da escada. E outra maneira é contando o número de sequências com exatamente k ocorrências do 2. Tá certo? E aí morreu. É simplesmente isso. Pessoal, para encerrar a nossa breve trajetória aqui, como eu disse, é mais uma motivação, né? O tempo é bem limitado e o assunto é infinito. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma outra bela identidade, que é a chamada identidade de Cassini, em francês. Se Fn é sequência de Fibonacci, mostre que Fn-1 vezes Fn mais 1 menos Fn ao quadrado igual a menos 1 elevado a n, para todo n. Como é que eu mostro isso? Uma maneira que não é a boa seria você pensar assim, poxa, a essa altura do campeonato eu já conheço a fórmula do Fn, que é a fórmula de Binet, essa fórmula que nós apresentamos aí, que tem a razão áurea, né? Meio complicadinha. Você pode substituir aqui o Fn-1, substituindo naquela fórmula o n por n-1. Depois o n por n mais 1 vai multiplicar essas coisas aqui e vai subtrair do Fn ao quadrado. Vai manipular um monte de contas, vai dar um trabalho gigantesco e você vai chegar. E esse resultado vai dar sempre menos 1 elevado a n, mas isso é uma conta meio desumana, certo? Uma conta extremamente trabalhosa. Há uma maneira bem elegante de fazer isso, e por isso que eu coloquei essa questão aqui, que é utilizar matrizes. Na sequência de Fibonacci, eu apresentei para vocês começando com F1, né? Igual a 1. Eu poderia imaginar como começando de F0, colocando o F0 como 0. Se eu considerar o F0 como 0, que não vai atrapalhar em nada, porque quando eu for somando esse 0 não vai contribuir em nada na sequência de Fibonacci, e considerar a matriz A como sendo 0, 1, 1, 1, uma matriz 2 por 2, certo? É possível mostrar por indução, vou fazer aqui rapidinho com vocês, que A elevado a n, você pega essa matriz A e multiplica ela por ela n vezes, vai dar aqui dentro da matriz A alguns números de Fibonacci. Certo? Como é que eu demonstro isso? A demonstração disso pode ser feita por indução. Por exemplo, vamos imaginar que o n fosse 1. Para n igual a 1, aqui vai ficar quanto, pessoal? Vai ficar F0, aqui vai ficar F1, aqui vai ficar F1 e aqui vai ficar F2. Estou substituindo o n por 1 aqui. Tá? Só que o F0 eu estou imaginando como sendo 0, o F1 é 1, o F1 é 1 de novo, o F2 é 1. Então, A elevado a 1 vai dar exatamente a matriz A. Então, para n igual a 1, essa conjectura funciona. Certo? Bem, como estamos fazendo a demonstração por indução, vamos propor agora a hipótese-indução. Vamos imaginar que para um determinado natural n, A elevado a n, seja dado exatamente por isso. Ok? Essa vai ser a nossa hipótese-indução. Uma demonstração por indução, vocês devem lembrar, né? Você verifica um caso base, que geralmente é o caso n igual a 1, pode não ser, dependendo do problema, mas normalmente é o caso n igual a 1. Você supõe verdadeiro o caso n, que vira a hipótese-indução, e agora você prova para n mais 1. Por fim, vamos mostrar que vale para n mais 1, ou seja, vamos mostrar que a n mais 1 vai ser dado dessa maneira. De fato, o que é que seria A elevado a n mais 1? Seria A vezes A elevado a n. A matriz A foi definida como sendo essa. A matriz A elevado a n, eu pego o pessoal da hipótese-indução. Eu estou imaginando que a matriz A elevado a n ela é dada assim, a hipótese-indução. E agora simplesmente eu multiplico. Como é que eu multiplico matriz? Multiplico as linhas da primeira pelas colunas da segunda e somo. 0 vezes Fn menos 1 vai dar 0, 1 vezes Fn vai dar Fn, aqui vai dar Fn. E aqui eu multiplico a primeira linha pela segunda coluna. Opa, desculpa. Multiplico a primeira linha
pela segunda coluna, vai aparecer o Fn mais 1. Multiplico a segunda linha pela primeira coluna, vai dar isso aqui. Multiplico a segunda linha pela segunda coluna, vai dar isso aqui. Então, o Fn eu repito, o Fn mais 1 eu repito. E quem é que é Fn somado com Fn menos 1? Como eu estou na sequência de Fibonacci, quando eu somo dois vizinhos, vai dar o termo da frente. É o Fn mais 1. E o Fn com o Fn mais 1 vai dar o Fn mais 2. Então, é válido exatamente o resultado que eu propus aqui. Então, se eu começar com a matriz A, cadê a matriz? Opa, está aqui. Se eu começar com a matriz A, que é essa, 0, 1, 1, 1, 0, 1 na primeira linha e 1 na segunda linha, se eu for calculando as suas potências, vão aparecer aqui dentro exatamente números de Fibonacci. E o que é que isso tem a ver com a questão, né? A questão é para provar a identidade de Cassini, que é essa identidade aqui. Então, eu posso fazer o seguinte, pessoal. Bem, como eu provei por indução que A elevado a N é dado exatamente dessa maneira, eu posso fazer o seguinte. Eu posso calcular o determinante dessa matriz. Quem é que vai ser o determinante da matriz A elevado a N? Como é uma matriz de ordem 2, o determinante é o produto da diagonal principal, ou seja, Fn menos 1 vezes Fn, menos o produto da diagonal secundária, vai dar Fn ao quadrado. Essa expressão que aparece aqui, ó, é exatamente, se você prestar atenção, a expressão que está aqui no primeiro membro. Está faltando mostrar agora que isso vai dar menos 1 elevado a N. Mas o que é que acontece, pessoal? Aqui no primeiro membro eu tenho o determinante de A elevado a N. Não é? O determinante de uma potência é a potência do determinante. Então, o determinante de A elevado a N é a mesma coisa do determinante de A elevado a N. Isso é uma propriedade de determinantes. Só que o determinante da matriz A é quanto? É menos 1. A matriz A é essa aqui, pessoal. O determinante dela é o produto da diagonal principal, que é 0, menos o produto da diagonal secundária, que vai dar menos 1. Pronto, acabou. Então, agora eu substituo aqui o determinante de A elevado a N por menos 1 elevado a N, e eu tenho, então, a identidade de Cassini. Tudo bem, pessoal? Foi um pouquinho rápido por conta do tempo, mas se vocês quiserem, vocês podem depois voltar o vídeo com mais calma, tá bom? Tem o nosso e-mail também. Qualquer dúvida, eu estou completamente à disposição de vocês. Tá certo, pessoal? Podem pegar o meu e-mail, tem no material. Deixei um material escrito, vocês devem ter recebido. Lá tem o nosso e-mail. Vocês podem se comunicar diretamente, estou à disposição. E o material escrito tem muito mais exemplos. Não é? Como eu disse, é muito rico o conteúdo. Aqui eu resolvi colocar uns 3 ou 4 exemplos, que é o que cabe no tempo da aula, mas tem muito mais coisa lá no material escrito que foi disponibilizado para vocês. Tá bom, pessoal? Um outro, só para fechar, uma curiosidade, um outro fato bastante curioso envolvendo a sequência de Fibonacci é o chamado Teorema de Zeckendorf, segundo o qual todo número natural positivo pode ser escrito de maneira única, como soma de números de Fibonacci não consecutivos. Por exemplo, ó, o 10 se escreve como 8 mais 2. O 17 se escreve como 13 mais 3 mais 1. O 100, 89 mais 8 mais 3. Então, todo número natural positivo pode ser escrito de maneira única como soma de Fibonacci distintos e não consecutivos. É um fato curioso, não é? Em todos os casos, nenhum número de Fibonacci é utilizado mais uma vez e não aparecem termos consecutivos na soma. Então está aqui o teorema, mas esse teorema é só para dar uma alfinetada na curiosidade de vocês. A demonstração é um pouquinho mais chata, tá certo? Mesmo assim, eu coloquei lá no nosso material escrito e está aí disponível na literatura, mas eu resolvi colocar esse teorema aqui só para vocês terem a ideia do quanto tem a ser explorado ainda sobre Fibonacci, o quanto nós podemos aprender, né, e o quanto ainda possivelmente pode ser descoberto sobre essa incrível sequência. Tá bom, pessoal? Então, agradeço aqui pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado e espero, sinceramente, ter estimulado a curiosidade de vocês sobre esse belo tema. Então, vamos nos ver na sessão de perguntas e respostas na sexta-feira. Tá bom, pessoal? Um abração, pessoal.
Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.